louvar, glorificar o teu santo e maravilhoso nome, porque tu és um Deus maravilhoso e digno, Senhor, da honra, da glória e do louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse momento de meditação, esse momento que nós estamos aqui na tua presença, Pai, nos abençoa, Pai. Eu quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A Lu que era para fazer a live hoje, mas ela teve um compromisso aí e ia ficar a tarde toda ocupada, então ela pediu para mim fazer a live hoje. Estou aqui de novo com vocês, né? Estamos aqui fazendo a live. Na terça-feira, depois da aula que nós ministramos, né, do ensino que nós ministramos, eu tive uma conversa com o Sérgio e a gente conversou por WhatsApp e isso ficou assim no meu coração, né, o que a gente conversou. E em seguida eu estava vendo alguma coisa na Bíblia, né, e eu li alguns versículos em Gênesis, né, e isso me chamou atenção. E quando a Lu falou para mim que eu não sabia nem se eu ia pregar isso outro dia, mas quando ela falou para mim se eu podia fazer a live hoje, eu falei, não, eu vou trazer essa meditação e comecei a meditar hoje sobre esse texto, né? E o tema é, não deixe para depois. Sabe, irmãos, as maiores dificuldades que enfrentamos geralmente não é por elementos externos, mas sim por problemas de cunho interior, com problemas que começam de nós mesmos, né? E então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27, dos versículos 38 a 40. Diz assim a palavra de Deus: Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, né? E quando eu li esse texto me chamou a atenção inicialmente, né? E eu fui meditar em cima dele. Só para nós entendermos e ficarmos no mesmo parâmetro, eu vou fazer só um resuminho, né? Então, que Isaac pede que Esaú lhe prepare uma refeição. Rebeca põe em prática um plano para favorecer Jacó. Jacó engana Isaac e recebe a bênção. Esaú descobre a trapaça de Jacó. Esaú insiste em ser abençoado. Esaú planeja matar Jacó. Então, isso é um cenário, um resumo de todo o cenário que nós vimos, que envolve essa família, essa história. Isso aqui é uma família que está envolvida, né? É pai, mãe, mulher, irmãos, né? E pesquisando um pouquinho lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, há uma menção sobre Esaú. E lá fala assim: não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho, né? Se nós olharmos a história, assim, olharmos ela, aparentemente a grande vítima de tudo isso é Esaú. Ele é a grande vítima, porque ele foi vítima de um projeto, de uma maquinação da sua mãe com seu irmão para enganar o seu pai, para poder pegar a bênção de Esaú. Mas Esaú foi o grande culpado do seu destino. Por que ele foi culpado do seu destino? E foi chamado de profano, porque com uma bênção profética que ocorreu com o direito de nascimento. Sabe, irmãos, quando nós nascemos para Cristo, quando nós aceitamos Jesus e nascemos para Cristo, nós temos direito a bênçãos proféticas. Nós temos direito para bênçãos proféticas. E quando nós abrimos mãos dessas bênçãos, nós somos o quê? Profanos também. Profanos. Era direito de Esaú essa bênção. Houve um desprezo
né? E uma infame barganha mencionada no texto, né? Qual foi a barganha? A ânsia, né? A ânsia de Jacó resolver um problema imediato, um problema rápido, um problema palpável, um problema que estava causando dificuldade para ele, que fez ele pensar nessa infame barganha que ele fez com seu irmão. Eu acho que no fundo eles vão pensar, bom, eu sou primogênito, mas meu pai vai demorar muito para morrer. Então eu vou usufruir do que está sendo bom para mim agora. E se a gente for ver a palavra ânsia ou apetite, né, implica naturalmente no desprezo das bênçãos espirituais, divinas e sacrificiais que ele tinha direito. Então, nesse texto, nisso aqui, eu vejo 3 coisas que ele abriu mão e se tornou profano. 3 coisas. A primeira coisa, ele fez uma barganha que ele tinha direito e responsabilidade em assumir a primogenitura. Ele tinha direito e responsabilidade. Primogenitura é uma tradição comum de herança de toda a riqueza, estado ou função dos pais pelo primeiro filho, ou, na falta de uma criança, por parentes próximos, de forma a manter o status da linhagem familiar. Né? Então, o primogênito tem essa conotação, né? Ele tem direito à herança das riquezas, mas também ele tem obrigação, né, de tomar a função dos pais, na morte dos seus pais, né? E também manter o status da linhagem familiar entre os irmãos. O filho de um irmão mais velho, falecido, tem prioridade sobre o irmão mais novo. Então ele tinha essas prioridades, ele tinha essa herança de riqueza que passaria para a mão dele, mas também ele tinha uma responsabilidade. Se a gente olhar, a gente vê lá na Inglaterra a hierarquia de comando, né? De comando que tem lá no Reino Unido, né? Então lá o príncipe nasceu primeiro, que o príncipe não sei o que lá, que o príncipe não sei o que lá, e na morte do príncipe o primeiro herdeiro é tal, o segundo é tal, o terceiro é tal. É mais ou menos assim que funcionava numa hierarquia de reis e príncipes. Era mais ou menos dessa maneira, né? A função de Esaú seria substituir o lugar do seu pai na falta dele. Uma função de liderança, de orientação e para abençoar. Então, ele tinha um papel fundamental por ser primogênito. Ele tinha uma herança. Ele tinha direito sobre essa herança, sobre a riqueza, mas ele tinha essas responsabilidades, né? Mas uma medida, a ânsia dele querer resolver o problema dele, ele não pensou nessas coisas. Ele não pensou porque o pai dele estava vivo ainda. Então ele não tinha essa obrigação ainda. E ele tinha um problema que era a fome dele, ele tinha um problema que era a vontade de comer. Eu até acredito, gente, que ele tinha mais vontade do que fome. Mais vontade do que fome, porque quando você está com fome e você não quer pôr em xeque algo muito valioso, o que você vai lá, faz alguma coisa, mas quando ele viu aquele guisado, aquela carne, quando ele sentiu aquele cheiro, o que aconteceu com ele? O apetite dele, a vontade de se satisfazer veio mais, né? O desejo de satisfação dos sentidos, o instinto fez esse apetite aumentar, né? Se a gente pegar e entrar no dicionário, a gente vai ver que apetite está para o alimento, assim como a ambição está para a riqueza material e a ânsia por satisfação. Então, o que acontece? O apetite, ele junta a necessidade com o prazer.
Então o apetite ele vai aumentando conforme a vontade e o prazer. Você pode às vezes estar com fome e comer, mas você às vezes come um pouco a mais porque você tem vontade de comer a mais. Você tem uma vontade de querer usufruir mais daquilo, né? Usufruir mais daquilo. Agora, como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Não é tão fácil assim, não. Lá em Colossenses 3, capítulo 5, versículo 8, diz assim: assim faço morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre nós, que vive na desobediência, as quais vocês praticavam no passado e continuavam viver nelas, mas agora abandonam todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Sabe, esses desejos nós tínhamos no passado. Agora que a gente faz parte de uma nova linhagem, uma linhagem de Cristo, agora que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, agora que a gente tem acesso ao Pai, ao trono de Deus, nós temos que ter uma nova ideia dessas coisas, né? Eu estava conversando com o Sérgio, então, na terça-feira, depois, que a gente percebe, por exemplo, que, se vocês notarem, são os mesmos nomes que entram em todas as lives. São os mesmos nomes. São pessoas que querem buscar a Deus, que estão buscando algo a mais de Deus, né? Pessoas que têm a responsabilidade. Alguns entram de maneira sazonal. Entra hoje, daqui 3, 4 dias não entra de novo, depois entra de novo. Por quê? Porque não valoriza o que é a palavra de Deus. Não para no tempo. Quando a gente fala que Adão parava todo o final do dia, na viração do dia, para falar com Deus, porque ele priorizava essa comunhão com o Senhor, ele priorizava esse horário com Deus, sabe? E às vezes nós priorizamos as coisas de Deus. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo, mas é uma questão de prioridades, A gente coloca muitas coisas na frente das coisas de Deus, porque a gente acha que dá tempo ainda. O pai não morreu ainda. O pai está vivo ainda. Outro motivo: Esaú achava que a qualquer momento ele ia ter a bênção novamente. Ele achava que, como a qualquer momento ele poderia voltar atrás e ter a bênção novamente. Falei, gente, eu tô precisando disso agora, dessa situação. Eu quero satisfazer a minha vontade nesse guisado. Eu quero satisfazer a minha vontade nesse projeto, nessa coisa. E depois eu me reconcilio com Deus, depois eu corro atrás, eu busco mais a Deus. Ele achava que tinha esse tempo, né? Quando ele chegou e falou assim: meu pai, quando ele viu que ele perdeu a bênção por irmão, que Jacó foi abençoado no lugar dele, ele falou: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? O senhor tem uma bênção só para dar? Me abençoa também, meu pai. Me abençoe também. Eu também quero uma bênção. Eu tenho esse direito. Eu também quero uma bênção. E a Bíblia diz que não obteve resposta. E aí o que aconteceu? Ele chorou em alta voz. Ele chorou, ele gritou, ele esperneou. Porque ele havia o quê? Estava fazendo uma chantagem emocional com o pai dele. Uma chantagem emocional. Fala, tá vendo? Eu tô aqui, eu tô ali. É isso que eu estava conversando com o Sérgio. O Sérgio falou assim: pastor, será que as pessoas estudando, vendo o que acontece em Apocalipse, não põe a mão na cabeça, não e não repensa na sua vida? E mais, e as pessoas que não vão ser arrebatadas, que ficarem, e nós estamos vendo que as pessoas, alguns vão ficar e mesmo assim vão passar por dificuldades também, que nós já vimos no capítulo 8 e no capítulo 9 de Apocalipse, estão vendo ainda e vai piorar. E as pessoas não se arrependem,
Não muda o jeito. Esaú se arrependeu sim de ter perdido a bênção, mas ele não se arrependeu da maneira que ele usou, que ele foi displicente com as coisas de Deus. Ele podia ter se arrependido. Não, ele queria uma outra bênção, ele não se arrependeu de ter aberto mão da bênção, mas ele simplesmente se arrependeu de não ter sido abençoado. Mas olha, se eu tiver mais uma bênção aí, me abençoa, me abençoa. Ele achava que ia dar tempo ainda. Ele achava que ia dar tempo ainda. Por isso que a Bíblia diz que ele era profano. Porque a pessoa viu que ele entrou pelo cano, viu que deu errado, mas ele não se arrependeu da atitude, ele se arrependeu das consequências. Porque ele ia ficar sem a bênção. Ele ia ficar sem a bênção. E Isaac continua. Seu pai Isaac respondeu: a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. O que ele falou para Esaú? Esaú, você vai ficar longe da bênção de Deus. Você vai ficar longe das coisas de Deus. Você vai ficar separado. Você vai ter que viver pela espada e a servir seu irmão. Você vai ter que viver pela espada e servir seu irmão. Essa alusão à espada, viver na espada, nós vemos Jesus falando com Pedro, lá em Mateus 26:52. Assim, e disse Jesus a Pedro, quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados, Jesus pegou a orelha, colou novamente no soldado e falou: guarde a espada, Pedro, pois todos que empunham a espada pela espada vão morrer. Guarda a espada, e viver pela espada é ter uma vida de dificuldade, de luta, é ter uma vida ter uma vida onde você confia no seu próprio poder bélico, onde você confia no seu poder. Fala, Esaú, você vai ficar longe da bênção de Deus, você vai ficar longe das terras férteis, do orvalho que vai cair do céu, a unção que vai cair do céu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus descendentes. Mas ele achava que dava tempo ainda. Pai, me dá mais uma bênção, pai. Olha direitinho se não tem no bolso aí, mais uma bênção. Olha que o autor de Hebreus nos fala nisso, né? Hebreus 12, 4, 5. Diz assim: na luta contra o pecado, você ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta pelo pecado, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Você fez um esforcinho. Para não errar. Você fez um esforcinho para não pegar, mas logo se deixou pelo apetite. Logo deixou pela ambição. Logo deixou o fruto da carne subir, manifestar. Logo deixou a ponto de não sangrar. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirigi como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Sabe por que Deus que disciplina e repreende? Para que a gente não entre como Saul. Saul foi repreendido. Esaú foi repreendido. Poderia ter dado uma outra direção para a sua vida. Mas ele preferiu espernear, pedir uma bênção. E o que aconteceu com Esaú? Ele ficou com mágoa, ficou com ódio. Ele não teve arrependimento. Ele não falou: não, eu errei. Eu tinha tudo na mão. Eu abri mão por causa de um prato de lentilha, por causa de um ensopado, por causa de um guisado. Eu abri mão disso. Não, ele ficou com ciúmes, ficou com ódio. Lá em Hebreus 12 ainda, no versículo 14 e 15, continua falando: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Em santidade ninguém
Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que aqui que está falando? Nos esforçarmos para ser o quê? Santos. Eu já falei sobre vocês o que é santificação, que é um processo. Ninguém nasce santo e eu acredito até que ninguém vai até a morte, não vamos conseguir o processo ficar por completo, mas nós temos que estar num processo de santificação, num processo de separação. E uma das coisas que temos que separar, o que é de Deus, o que agrada de Deus, e o que não é de Deus, o que não agrada de Deus. E as pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus são profanas. Ficam fora da bênção de Deus, fora do orvalho de Deus, longe das terras férteis. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, contaminando a muitos. Sabe? Quando a gente é profano, quando a gente abre mão das coisas de Deus, a gente dá legalidade para que o diabo venha colocar imoralidade em nosso coração. Venha colocar outros pecados, outras coisas. Por quê? Quando você abre mão de separar as coisas para Deus, de separar o que é de Deus, o que não é de Deus. Quando você vai, mas pastor, eu estou cansado, tudo bem, todo mundo tem direito de descansar. Mas a gente tem que abrir mão, às vezes, do trabalho, às vezes abrir mão do descanso. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, um empresário que estava passando por um momento muito difícil financeiro, ele era de Minas, lá da igreja Getsemane, o pastor Jorge Linhares. Quem estava me contando isso foi o pastor Jorge Linhares me contando, uma igreja muito grande lá em Minas. E ele estava contando que ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria que a gente fizesse uma oração, um jejum, algo assim para que Deus possa abrir portas, né, para que a minha empresa possa deslanchar, que nós estamos passando uma série de dificuldades. Ele perguntou assim: qual é o dia que você tem mais rendimento? Qual é o dia que essa empresa mais rende? Ele falou assim: na quinta-feira. Então tá bom. Então na quinta-feira você vai pôr uma placa na frente da empresa e escrito assim: fechado para balanço com Deus. E nós vamos ficar quinta-feira orando o dia inteiro dentro da empresa. Mas, pastor, a situação está ruim. O melhor dia da semana, que é quinta, o senhor quer que eu feche? Sim, você faz isso para que a gente possa orar com Deus, buscar a Deus? Ele falou: pastor, eu vou fazer sim. Nós vamos fechar a empresa na quinta-feira e eu ponho essa placa na porta. Ele falou assim: não precisa fazer nada disso. Eu queria saber aonde que estava o teu desejo de buscar a Deus. O teu desejo. Exatamente isso que Esaú não fez. Que Esaú não fez. Ele, por causa de uma circunstância, por causa de uma vontade, por causa de um desejo, ele abriu o que mais importava para ele e Deus. Era o direito, era a responsabilidade, porque ele achava que ainda ia dar tempo. Ainda dá tempo. Só que quando ele percebeu que não ia ter mais tempo, ele foi correndo atrás do pai buscar uma outra bênção. Qualquer outra bênção. Ele não pediu a bênção da plenitude, ele não pediu nada, ele pediu qualquer uma. Qualquer uma servia para ele. Qualquer uma servia para ele. Chorou, esperneou, e o pai falou assim: o teu momento já passou. O teu momento já passou. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe o momento passar. Vamos buscar a Deus com frequência, com diligência, com sabedoria, com inteligência, com amor, com dedicação. Porque a qualquer momento não dá mais tempo para a gente resolver. A qualquer momento passa o nosso momento. A qualquer momento pode passar o nosso momento. Aí nós vamos olhar para trás e falar: meu Deus, e agora? Passou o meu momento, e agora? Amém, meus queridos? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Queria agradecer
a todos que entraram. E apesar dos problemas que nós tivemos de comunicação no começo, caiu, mas conseguimos restabelecer a comunicação. Então eu queria orar com você nesse momento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer pela tua disciplina, quero te agradecer pela correção, porque a Bíblia diz que a gente disciplina e corrige aquele que a gente ama. Pai, quero te agradecer por tudo, Senhor. Quero te entregar a honra, a glória e o domínio, Pai. Obrigado por cada um que está conectado. Obrigado por cada um que tem se conectado a cada dia, a cada noite com a gente, Pai. Buscando a Tua presença. Que o Senhor possa, Pai, derramar a Tua bênção, Pai. Que essas pessoas possam ficar perto do terreno fértil. Que o orvalho do Senhor possa descer sobre esses lares, Pai. E eu te agradeço desde já. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite e até domingo no culto, se Deus quiser. Deus abençoe. Não tem louvor pra